Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Programa esse que tem como objetivo levar informações relevantes para a vida condominial. Hoje daremos continuidade ao assunto terceirização. Assunto esse que tratamos no programa passado e que foi de extrema relevância para o nosso público. Razão esta que voltamos para trazer mais questionamentos e algumas respostas. E para dar continuidade nesse bate-papo, hoje estamos com o nosso amigo Sérgio Bávaro, que é o CEO da empresa Perfil Terceirização, que vai nos ajudar hoje dando mais algumas dicas com relação à questão da terceirização. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo. Faça desse programa a sua casa aqui mais uma vez. Obrigado, Bonora. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos à disposição para tentar ajudar os síndicos e mostrar a ele a viabilidade da terceirização. Perfeito. Então vamos lá. Sérgio, existe risco da terceirização em condomínio? Existe sim, existem alguns riscos, né? E esses riscos são, como eu disse no programa anterior, se contratar uma empresa séria, se contratar uma empresa que realmente tem idoneidade e, acima de tudo, né, que ela coloque para o condomínio profissionais realmente qualificados. Se isso não ocorrer, realmente fica difícil você terceirizar, porque você, na verdade, você não está ajudando o síndico e nem os condôminos, né? Por isso, é de fundamental importância você contratar empresa séria, uma terceirizada de empresa, como se fosse uma empresa séria. Porque, na verdade, a gente vai administrar essa empresa como se fosse nossa. Ok? E qual seria esse risco que o condomínio corre ao não contratar uma empresa idônea? Vamos partir do princípio da área trabalhista, né? Uma empresa que não recolhe os encargos, uma empresa que não paga o piso salarial corretamente, uma empresa que mascara tudo aquilo que o funcionário recebe, paga-se menos, não cumpre com aquilo que é determinado em lei e, acima de tudo, que não tenha um sindicato de classe próprio. E isso, traduzindo o que o Sérgio está falando, ver se eu não estou errado, isso vai acabar gerando um passivo inesperado trabalhista para o condomínio. Perfeitamente. Nós chamamos de o passivo trabalhista, todo condomínio ele é solidário e subsidiário. Então, o que nós temos que fazer? Buscar no mercado empresas sérias. Existe o risco de você contratar uma empresa que venha dar problema? Isso sempre existe. Tem aí agora, uma vez contratado, a quem cabe fazer esse acompanhamento para saber se essa empresa terceira é idônea, como ela pode estar operando dentro de um condomínio? Ok. Todo síndico tem a sua administradora. E todo síndico ele tem que acompanhar essa empresa que ele está contratando, se a empresa é uma empresa há quanto tempo no mercado, se a empresa tem um passivo trabalhista na Justiça do Trabalho e, acima de tudo, se ela cumpre com as suas obrigações com os funcionários. Para isso, você tem levantamentos a serem feitos, são particulares, que você consegue acompanhar no dia a dia, junto à Justiça do Trabalho, junto à Receita Federal, junto à Prefeitura, saber se a empresa realmente recolhe todos os seus encargos trabalhistas e sociais. Vamos com relação aos funcionários. O funcionário da terceirizada, ele deve alguma subordinação ao síndico, por exemplo? Não. Em hipótese alguma, tanto síndico, moradores, zeladores, ninguém tem que se reportar aos controladores de acesso, às faxineiras que são terceirizadas. De um modo geral, aqueles funcionários que são terceirizados, ele não pode receber ordem de ninguém.
nem do síndico, nem da subordinação, nem dos zeladores. Ele é subordinado única e exclusivamente à terceirizada. Se o síndico, por exemplo, tem uma reclamação a fazer, por exemplo, para quem que ele deve reclamar? Existe um canal direto com a empresa terceirizada. E aí você tem que ter a pessoa responsável por essa portaria, por esse condomínio. Em momento algum, ele deve se dirigir ao colaborador e fazer qualquer tipo de indagação, ou chamar a atenção, ou cobrar alguma situação que não é função dele. Ele deve fazer um relatório, ou mesmo, existem canais hoje abertos que você pode falar pelo WhatsApp com a empresa, ou mesmo telefone direto com o supervisor, com o contato. Jamais, em momento algum, deva se dirigir ao funcionário. Você comentou do supervisor. Essa é uma prática que o supervisor ele é o responsável direto pelos colaboradores que estão prestando serviço, correto? Perfeitamente. Esse supervisor ele tem como função passar no condomínio pelo menos 3 vezes por semana, entrar em contato com o síndico para ver se teve alguma mudança em normas e procedimento do condomínio, para que ele atualize e dê treinamento para os seus colaboradores. Em momento algum, como eu já disse, deva-se dar ordem direta para os colaboradores. Ok, Sérgio. Falamos da questão da subordinação dos funcionários, mas falamos dos riscos. Agora, como digamos que o síndico que está nos assistindo tem interesse em estar contratando uma empresa de terceirização. Você poderia nos auxiliar assim? Como poderia ser um contrato? Quais são algumas cláusulas que são essenciais que deve conter num contrato de terceirização que o síndico deve ficar atento? Ok. Um contrato bem elaborado, ele tem como fundamento que tipo de trabalho vai estar sendo prestado? Está sendo prestado por essa empresa. No caso, por exemplo, de uma portaria 24 horas, a reposição de funcionários que eventualmente não tenham turnover, ou que não falta, ou férias. A documentação, os valores principal, né, daquilo que é cobrado, obviamente, e fundamentalmente, todos os comprovantes de isso mencionado em contrato, né? Cópia de INSS, cópia de CEFIP, enfim, cópia das contribuições de encargos sociais, que isso é fundamental. Mas o que tem a ver o sindical, os encargos sociais, com o condomínio? Isso chama-se fugir da responsabilidade daquilo que está na nota fiscal. E o que é mais importante? Mencionar todos os itens, qual sindicato de classe ele segue, todas as comprovações, como eu já disse, dos seus recolhimentos, e, acima de tudo, quem é o dono da empresa? Buscar na Receita Federal, realmente, se aquela empresa está no nome daquele indivíduo, e seja ele o dono dessa empresa. Se ele tem bens, se é sede própria, se ele tem como arcar com futuras ações trabalhistas, eventualmente, se vir a ocorrer. Dentro do contrato de prestação de serviço que está sendo elaborado, com relação aos funcionários, o que você acha de se ter mencionado a questão de seguro de vida, uniformes? Porque depois, para querer cobrar isso à parte, aí já fica mais oneroso. Então, tá. Então, vamos alencar para você. Os valores, como você mencionou, da prestação de serviço, a supervisão dos trabalhos, como ela é elaborada, a questão de seguro de vida dos funcionários, a questão de treinamento dos funcionários,
a questão de EPIs dos funcionários. Tudo isso deve ser muito bem elaborado em contrato para que não se venha se fazer cobrança posterior, uma vez que está no contrato inicial. Muito bem. Esse treinamento, quando você diz do treinamento, é possível colocar em contrato que o treinamento será periódico, digamos assim, a cada 6 meses será necessário que os funcionários tenham uma reciclagem. Você acha isso importante conter no contrato? Super importante, muito importante. Por quê? Porque o condomínio ele tem as suas normas, seus procedimentos. E o síndico, normalmente, ele busca um aperfeiçoamento, né? Então, o que nós solicitamos e prescrevemos nos nossos contratos? Que se coloque, não fuja absolutamente nada. Por isso, é de suma importância a colocação de todos os itens de necessidade que um síndico visualiza, vislumbra, para que os funcionários sejam atenciosos e, acima de tudo, prestativos. Com relação a esses itens de contrato, uma coisa me chama a atenção. Eu estando do outro lado do contrato. Por exemplo, o que você acha de o contrato ter validade de, no máximo, 1 ano e ser renovado a cada ano? E ter, digamos assim, uma cláusula que, se não cumprido por algum motivo, qualquer dos lados tenha 30 dias para se pronunciar e não ter contratos longos, e sim renováveis a cada 12 meses. Perfeito, Bonato, sua colocação. Acima de tudo, eu indicaria e orientaria os síndicos a não fazer contrato de 12, 24 meses. O contrato ele é simplesmente bilateral, ou seja, 30 dias. Porque se você não está satisfeito com a prestação de serviço, você está livre, desimpedido em 30 dias, de ambas as partes. Então, eu orientaria para que os síndicos jamais fizessem contratos longos, porque você incorre num risco de multas pesadas e, acima de tudo, você está na mão desse prestador que ele não presta um serviço de qualidade. Como vocês podem ver, o assunto está realmente interessante, ou melhor, está muito interessante, mas vamos fazer um breve comercial, um intervalo, e já voltamos em seguida. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio, seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o